O Bournemouth não comprou o Ryan. O Bournemouth pode comprar o Ryan. E quando um clube como esse pode pagar mais de 200 milhões de reais por um jovem brasileiro, o ponto não é a transferência. O ponto é o aviso. Porque isso era coisa de gigante. Hoje é procedimento. E quando algo assim vira procedimento, não é só o mercado que muda. Mudam os clubes que sobrevivem, mudam os clubes que conseguem competir e mudam os clubes que começam a ficar para trás sem perceber. Essa história não é sobre o Ryan. É sobre por que clubes médios passaram a comprar jogadores que antes só chegavam aos gigantes. E é sobre por que o Brasil está vendendo antes do auge, antes do pico, antes do maior valor possível. Mas fica comigo até o fim, porque o impacto real disso não aparece agora. Ele aparece depois, quando já não existe mais escolha. Durante décadas, o futebol seguia um roteiro quase automático. O talento surgia no Brasil, jogava bem, chamava atenção local, virava promessa. Depois vinha a fase da espera. Mais uma temporada, mais alguns jogos decisivos, mais tempo para amadurecer. E no momento certo, um gigante europeu aparecia, com dinheiro, com status, com vaga garantida no topo. Esse caminho parecia natural, quase inevitável. Só que ele parou de funcionar. E não foi porque o Brasil mudou, foi porque a Inglaterra mudou. Esse roteiro caiu quando clubes ingleses passaram a comprar jogadores antes deles estarem prontos para a elite. Não quando o jogador já era certeza, não quando já estava validado, mas quando ainda era dúvida. E não foram os gigantes que lideraram essa mudança. Foram clubes que ninguém teme no campo, mas que hoje fecham o negócio antes dos gigantes entrarem na conversa. Clubes médios, pouca torcida global, pouca mística histórica, pouca presença em grandes decisões, mas com uma vantagem que mudou tudo. Eles podem errar sem quebrar. Esse detalhe é fundamental, porque no futebol tradicional, errar custa caro. Um erro pode virar crise, pode virar troca de treinador, pode virar anos de atraso. Para esses clubes médios ingleses, não. O erro é absorvido, o prejuízo é limitado, o projeto continua. E quem pode errar sem quebrar, age antes. Quem age antes, paga menos. Quem paga menos não entra em leilão. E quem não entra em leilão começa a controlar o mercado. É aqui que o futebol muda de plano. A Premier League criou um cenário que nenhuma outra liga conseguiu copiar. Mesmo clubes da parte de baixo da tabela recebem valores que em outros países só existem para campeões. O dinheiro entra todo ano, com título ou sem título, com Champions ou sem Champions, ganhando ou perdendo. Essa previsibilidade muda tudo. O clube não precisa esperar o momento perfeito, não precisa acertar sempre, não precisa ter medo de errar. Eles não esperam o jogador virar certeza. Eles compram quando ainda existe risco real. Compram antes da Champions, antes da convocação, antes do hype europeu. Pagam menos agora para decidir o valor depois. É assim que o futebol deixa de ser só resultado de campo e vira decisão de mercado. Mas essa é só a parte visível do sistema. A parte menos discutida vem logo depois. O capital global. Bilionários, fundos de investimento, redes multiclubes. Esses investidores não entram no futebol para viver emoção de domingo. Entram para estruturar risco. Entram sabendo que podem perder pouco quando dá errado e ganhar muito quando dá certo. E clubes médios são um ambiente ideal para isso. Sem obrigação de títulos imediatos, sem cobrança internacional constante, sem torcida global pressionando toda semana. O clube vira um ponto de passagem estratégico. O jogador chega, joga em alto nível, enfrenta a Premier League toda semana, ganha minutos, ganha visibilidade. Se não der certo, não vira desastre. O clube revende, empresta, reorganiza. Se der certo, o mercado inteiro paga caro. E o Bournemouth entendeu isso cedo. Nos últimos anos, o clube comprou jogadores por valores considerados baixos para o padrão inglês e vendeu por cifras que pouco tempo antes só gigantes praticavam. Semenyo chegou sem status e saiu para um valor altíssimo. Zabarni foi comprado jovem e vendido para um gigante europeu. Heisen passou pelo clube antes de chegar ao topo. Kerkez foi rapidamente valorizado. Nenhum desses jogadores chegou como estrela. Chegaram como aposta calculada. E o clube não precisou esperar anos para colher resultado. Porque existe outro fator importante aqui: o treinador. O Bournemouth tem um treinador que potencializa jogador. Um treinador que exige intensidade,
que pressiona alto, que coloca o atleta em situação de decisão o tempo todo. Esse tipo de futebol expõe o jogador, força erro e acerto, acelera aprendizado e, principalmente, coloca o atleta em vitrine. Quando um jogador performa nesse contexto, o mercado europeu vê e reage rápido. Isso reduz o tempo de maturação, reduz o tempo até a valorização, reduz o tempo até a venda. E isso não é exclusividade do Bournemouth. O Brentford faz isso há anos. Compra jogador subvalorizado, muitas vezes vindo de mercados pouco observados, coloca em um sistema simples, função clara, responsabilidade definida. E vende mais caro depois. O Brighton levou esse modelo ainda mais longe. Virou referência em scouting. Buscou talento onde ninguém buscava. Desenvolveu em ambiente competitivo. E vendeu para gigantes da própria Inglaterra. Esses clubes não disputam títulos, mas disputam timing. Eles não competem com Manchester City no campo. Competem antes, no mercado. Quando o gigante chega, o jogador já tem dono e o preço já está definido. É esse modelo que encurta o tempo do futebol brasileiro, porque existe um caminho cada vez mais claro: comprar cedo aqui e vender caro depois. Nesse processo, o jogador brasileiro deixa de ser promessa, vira oportunidade. E oportunidade se compra antes do pico. É exatamente nesse ponto que o Ryan entra. Hoje ele vale mais de 200 milhões de reais. Ainda não é unanimidade, ainda não é estrela global, ainda carrega risco. Mas daqui a 2 ou 3 anos, alguém pode pagar o dobro disso. E quando isso acontecer, ninguém vai discutir se o negócio fez sentido. Vai parecer inevitável. Para um gigante europeu, hoje, ele ainda é risco demais. Pressão imediata, pouca margem para erro, minutos disputados. Para um clube médio estruturado, ele faz sentido agora. E isso explica por que essa venda não chocou ninguém. O mercado já entendeu o jogo. O Bournemouth não precisa que o Ryan vire craque mundial. Precisa colocá-lo em campo, dar sequência, expor ao mercado europeu. Se explodir, ótimo. Se não, ainda existe saída. O prejuízo possível já está calculado. E o lucro, se vier, paga tudo. É isso que faz o sistema funcionar. Eles não precisam acertar sempre. Precisam errar com controle e acertar grande quando dá certo. Enquanto isso, os clubes brasileiros ficam pressionados, vendendo antes do auge, vendendo para equilibrar caixa, vendendo porque não podem esperar o pico. E os gigantes europeus fazem o que sempre fizeram: chegam depois, quando o risco já foi assumido por alguém, quando o jogador já foi testado, quando o valor já foi inflado. Compram caro, mas compram seguro. E é aqui que o poder muda de lugar. Ele sai do topo e se instala no meio, em clubes que não levantam troféus, mas controlam o fluxo. Clubes que não decidem campeonatos, mas decidem destinos. Se você acompanhou o que aconteceu com o Hearts ou o que o Lens viveu ao desafiar estruturas maiores que ele, isso aqui não é exceção, é padrão. Estrutura vem sendo tradição, sistema vem sendo escudo, mercado vem sendo romantismo. O Bournemouth não é exceção, é aviso. O futebol já mudou. E quem ainda acha que o jogo se decide só em 90 minutos, vai continuar perdendo a disputa mais importante de todas, a que define quem manda no futebol antes da bola rolar.